Boa noite, 25/9/2020. Hoje temos o tema Lev Tolstói, ou Leon Tolstói. O grande pacifista russo. Da Guerra e Paz, grandes romances. Né? Ana Karenina, Guerra e Paz. Irmãos Karamazov é dele também? Sim. E O Reino de Deus está dentro de vós. Foi o último dele. Fantástico. Um detalhe que ele era da linha bem pacifista mesmo. Então ele era contra qualquer forma E de, religioso, né? de violência. Ele era religioso. Uma pessoa religiosa, era a favor dos direitos da população, mas ele sempre falava que isso tem que ser Dos feito de camponeses, forma, né? isso tem que ser feito de forma pacífica. Eu gosto bastante dele. Eu também gosto. Biografia, então, de Leon Tolstói, ou Lev Tolstói. Barba comprida. Tolstói, Lev Nikolaevich, 1828-1910. Novelista russo, profundo pensador social e moral, um dos mais eminentes autores do realismo de todos os tempos. Filho de terratenente. Deve ser subtenente, alguma coisa assim. Eu acho que é tenente de exército de terra. Ah, pode ser. Nasceu em 9 de setembro de 1828 em Yosnaya Poliana. Propriedade agrícola de sua família seria ao sul de Moscou, da capital. Órfão, já aos 9 anos, se criou com alguns parentes que confiaram a sua educação a tutores franceses e alemães. Naquela época, estudava através de tutores. Aos 16, ingressou na Universidade de Kazan, onde estudou primeiro línguas, mais tarde leis. Ali conheceu os escritos do filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, que tanto influência exercia sobre ele. Agora, o Jean-Jacques Rousseau tem um problema, né? Ele falava que o selvagem era bom, e nem todo selvagem é bom, assim como nem todo branco é bom também. Tem o branco ruim, Eu branco bom, e acho, o selvagem bom, selvagem ruim. eu acho que ele estava, eu acho que Selvagem puro, ele dizia. sim, acho que ele estava se referindo talvez ele estivesse se referindo ao selvagem no sentido do homem que tem contato com o natural, do ser humano que tem contato com o natural. Só que de uma forma ou de outra talvez a forma como ele usou para falar isso não foi a mais adequada, né? E muita gente depois usou os escritos dele para um lado mais tenebroso, Sim, sim. de dominação, totalitarismo. Exatamente. Só que isso é uma coisa que não é de agora, tá? Por exemplo, o livro do Sun Tzu foi usado pelo Mao Zedong para a ditadura, para matar, punir. Quando o livro A Arte da Guerra do Sun Tzu, ele na verdade ele dizia que a guerra Assim como a propriamente própria dita, Bíblia, a doutrina secreta da Blavatsky também foram usados para fins sim, sim. nacionalistas. É porque é o seguinte, o fanático, ele sempre vai dar um jeito de distorcer um conceito Sim. para atender os próprios princípios, né? Não vê A quantas própria pessoas. Bíblia, para quem defende totalmente, tu pode usar para um fim ou para o outro. Isso aí nós comentamos ontem até. Por exemplo, tu pega a reencarnação, tu prova através da Bíblia, mas também tem trechos que vai dizer que não existe. Então ela tem esses ambos os lados. Sim, sim. Tem algumas inconsistências que são diferenças das pessoas que escreveram, né? É, Que foram coisas que não foram, nem tudo foi embora inspirado. reza a lenda que muitos trechos sobre a reencarnação foram retirados por Constantino na época que Na ele verdade, foi o imperador Vespasiano Teodósio. A esposa Teodora, que era prostituta, e ela teria que admitir que era prostituta. E aí ia dar um problema a questão do karma lá. Então ela, quem sabe a gente tira isso aí. Só que não foi tirado. João Batista é um Elias, é necessário que nasças de novo. A Bíblia tem a reencarnação. Não a palavra, que não existia a palavra na época, mas a transmigração da alma, que era o termo que se usava lá na época. Ou a ressuscitação também, né? Decepcionado pela ensinança oficial, e ali lembrando que o selvagem, ele tem selvagens que são altamente evoluídos, como o povo do Ogum, alguns apaches, alguns navajas, espiritualmente, e outros não tão evoluídos. Alguns ainda comem carne humana, hoje em dia ainda tem alguns que ainda comem carne humana, mas está cada vez diminuindo mais. Então, decepcionado pela ensinança oficial, pelo ensino oficial, abandonou seus estudos em 1847. Então ele questionou até o método de ensino. Que o nosso método é da Prússia, né? O método da Prússia tem até alguns slides bem interessantes que mostram que ele foi direcionado para o trabalho.
Não apenas para aprender, mas para criar trabalhadores, né, autômatos, E a gente percebe isso na própria linguagem, na própria trabalhadores de massa. retórica, a retórica de muita gente que de fato, muitas vezes eu até acho que isso se torna um defeito porque tira a ideia de tu ensinar Tira a para criatividade das crianças. isso aí, porque às vezes tira a ideia de da pessoa aprender para desenvolver algum talento, para que ela tenha sua mente voltada só para trabalhar. É. Quando na verdade tem que ser o conjunto todo, né? E um currículo que vem de cima para baixo, né? Dificilmente Exatamente. eles perguntam o que as crianças querem estudar, o que os jovens querem. É complicado também, né? Porque pegar a juventude hoje, se for deixar nas mãos deles também, é só funk, punk e TikTok. Depois Se bem que o punk lá, quando ele foi criado, ele era interessante a ideia dele. Não, acho que tu tá falando do rap que ele quer falar. Eu tô falando do punk mesmo. Tipo André, O punk que tipo era Pensador Gabriel, alguma coisa o assim. punk que ele nasceu como oposição ao sistema. Tá falando do cyberpunk. Não, o punk também. O cyberpunk também. Mas o nome cyberpunk ele foi a continuação, né? Porque se tu for ver os personagens do cyberpunk, eles em geral eles são contra São o da domínio periferia, do né? governo, né? O domínio do governo que tem lá, o domínio São da periferia. das amarras da sociedade, né? E pior que a distorção disso eles estão usando nessas comunidades aí que estão bagunçando pelo mundo aí. Principalmente lá nos Estados Unidos. Fechando bairros e tá bem complicado. Depois de um breve e fútil intento melhorar as condições de vida dos servos e suas terras, então ele defendia muitos trabalhadores. Se meteu em meio a dissipada vida da alta sociedade aristocrática de Moscou. Em seus diários prometeu candidamente reformar. Mas ele se vestia simplesmente, né? Tolstói regressou a São Petersburgo em 1856. Qual é dessas que era Leningrado, Stalingrado? Eu acho. É uma dessas aí. Né? Eu não lembro qual agora. Posteriormente, realizaria uma série de viagens pelo estrangeiro, em 1857 e 1861, durante as quais visitaria escolas alemãs e francesas, para mais tarde abrir em Yasnaya Poliana uma escola para crianças camponesas, o que aplicou seus métodos educativos que antecipavam a educação progressista moderna. Antecipou Paulo Freire, então. Sim. Provavelmente ele pegou inspiração no Tolstói. Uhum. Porque embora tenha assim um grande preconceito com isso, mas na verdade esse método de ensino é o ensino que é o que eu e o Flávio defendemos aqui. É um ensino que fazia com que a pessoa enriquecesse o conhecimento, passasse a criticar as coisas erradas, pensasse por si só, né? Na verdade sempre foi o objetivo da filosofia. É que o progressista hoje em dia é a parte esquerda. Né? Tolstói regressou, isso aí há 100 anos atrás, regressou a São Petersburgo em 1856. Posteriormente realizou uma série de viagens pelo estrangeiro. Aí está repetindo. Durante os quais visitaria escolas... Não, mas aí está repetindo. Essa aqui, ó. Em 1862, casou com Sônia Andreevna Bers, membro de uma culta família de Moscou. Durante os seguintes 15 anos, formou uma extensa família, administrou com êxito, então teve vários filhos. Suas propriedades escreveu as novelas principais, Guerra e Paz, 1863, 1860. É a Guerra Franco-Prussiana, não é nem a Primeira Guerra. E Ana Karenina, 1873, 1877. 5 anos. 4 anos. Desde o sendo da autocrática Rússia da época. Atacou sem temor. Autocrático. Auto de domínio, né? Isso. Na verdade, ó, desde o centro da... na verdade, aí era na época dos czares ainda, né? Isso. Que era uma autocracia, né? Eram os czares e tzares. Eu nunca entendi a diferença. Sabe a diferença? Czar e czar? Não sei. Czar tem a ver com Kaiser também, né? César, Kaiser, é tudo meio parecido. Desigualdades sociais e as formas coercitivas do governo e das autoridades religiosas. Na verdade, lá tinha um domínio, né? Tanto do governo como das religiões, né?
Não é um Embora domínio. na época fosse o catolicismo ortodoxo, nessa época aí, teve a interferência do bruxo lá, né? Ah, o O Rasputin, Rasputin, que tentaram matar, o ele místico. demorou para morrer. Foi tiro, afogamento, foi várias coisas para conseguir matar o cara. Depois dos ensaios, Tolstói retornou à narrativa, escreveu numerosos contos de caráter edificante. Às vezes eu falo meio portunhol, porque semana passada eu andei estudando espanhol e às vezes fica na mente ainda. Ambientados em cenários rurais, se publicaram reunidos no volume Histórias para o Povo, 1884 e 1885. Escreveu a si mesmo outras obras destinadas a leitores cultos, também decididamente moralizantes quanto ao conteúdo, mas às quais dedica o maior espaço ao desenvolvimento de seu poderosa inventiva. A criatividade e a invenção. A Morte de Ivan Illich é um dos clássicos. 1886, aos 82 anos, cada vez mais atormentado pela disparidade entre seus critérios morais e a riqueza material, então esse dilema aí da riqueza e de manter a integridade moral, que é bem complicado mesmo, morreu. Na atualidade, se considera um dos escritores com mais força moral do século XIX. Ele morreu ainda no século XIX, 1886. Foi o último livro dele, esse aí, então. Aqui, Marcos Pastrana, Lorenzo, segunda série, o que diz ali? Cornélio Balbo, Cádiz, Espanha, 2008, 2009. Cádiz fica lá em cima, lá, da Espanha. Nascimento e juventude. Tolstói nasceu no meio de uma família da aristocracia russa, os ricos, né? Em 9 de setembro de 1900. Não, aqui está errado. É 1828. Isso. Em Aqui Aslaia foi. Poliana, ali está errado. Em sua juventude, serviu durante 4 anos de forma voluntária no exército do Czar, ou Czar, como rango de oficial. Rango não sei o que é. De oficial. Deve ser. Hã? Ele jogou no xadrez. Deve ser auxiliar de oficial, alguma coisa assim. Provavelmente. Ali jogando xadrez. É um jogo muito bom. Ali com 23 anos, já tinha cara de velho, já, né? Já era um espírito velho, provavelmente. Um espírito sábio. Sim, provavelmente, porque o que ele fez até então não tinha a discussão que ele trouxe. Ele trouxe uma discussão para a questão das lutas sociais. Ele trouxe uma discussão de que tu não precisava partir para a violência. Poderia resolver tudo pelo pacifismo. Tanto é que é Pela dito, educação, né? tanto é que é dito que ele é o precursor do que a gente conhece como anarquismo cristão, que é um anarquismo que faz uma associação entre uma comunidade realmente coletiva com os ensinamentos Ensinamentos cristãos. do cristianismo, né? Quando tu vê, por exemplo, Coreia do Sul, Noruega, são países que investiram um monte em educação, né? E esses países prosperam. Sim, que é um Isso o Brizola que pregava, né? O o, Brizola é, foi... o Brasil parece que desde a época do Deodoro da Fonseca, desde a época do Império, ele sempre fechou os olhos para isso, para a questão da Mas o Dom educação. Pedro II, na época do Império, ele se É, preocupava com isso. Ao contrário do pai dele, né? mas ele não teve a força para implementar isso de forma eficiente, né? Daí depois derrubaram e daí assumiu o Deodoro da Fonseca, que embora Segundo muita tu, foi gente tipo um golpe, né? é, embora muita gente considere o Deodoro da Fonseca o herói, ele na verdade é considerado que o governo Um dele foi golpista. uma ditadura, porque tipo, qualquer um que pensava diferente ele mandava matar, né? Os primeiros presidentes que a gente teve. Isso a E gente vê em todos os movimentos revolucionários. sim. Tanto Sempre. os de origem militar como de origem não militar, isso acontece muito. É. No caso do Brasil foi um movimento de origem militar, né? Se enfrentou uma crise espiritual à sua juventude que conduziu a uma ruptura ideológica natural. Nunca se sentiu identificado de todo com os ocidentalistas e eslavófilos, os amigos da Eslávia, né? Aquela região da Provavelmente era aquele, Eslovênia ali.
Provavelmente eram os grupos nacionalistas lá daquela região. Eslovacos e o que naquela época era chamada Prússia ainda naquela região. Sim, sim. Guerra franco-prussiana. Estava contra a divisão do trabalho porque pensava que mutilava a alma viva do homem. Como assim a divisão do trabalho? Outras suas reflexões eram o mal que deve ser imediatamente exterminado, para ele basta reconhecê-lo como mal. Como assim a divisão do trabalho? Eu acho que ele falava do... Será que já é a massificação do trabalho? Já? Provavelmente ele já pegava nessa parte mesmo. Só que ali seria o pessoal rural, né? Isso. Pode ser. Aí uma turma faz uma coisa, outra faz outra. Talvez seja isso. Provavelmente ele era... Provavelmente ele... Pelo que a gente sabe do histórico dele, como ele sempre teve um pensamento voltado pro coletivo, tanto é que ele era um anarquista cristão, ele provavelmente acreditava que todo o trabalho deveria ser realizado em equipe e não por divisões. Tipo as cooperativas que tem hoje. Talvez já esboçasse naquela ele achava, provavelmente isso significa que a pessoa devia acompanhar todas as etapas da profissão, né? Não só a sua parte. Foi o que eu entendi. A diferença é claro que ele não, desse pensamento foi o pensamento que inicialmente o Marx tinha, só que o Marx ele partiu mais para um conceito de ditadura do proletariado. O Tolstói ele partiu mais para o conceito de pacifismo, né? Pacifismo através da educação. Tanto é que eu já citei aqui várias vezes, a gente sabe que houve muitas discussões no passado entre os marxistas e os anarquistas, porque os anarquistas eles acreditavam que, embora eles concordassem que de fato havia muita exploração, eles acreditavam que isso não poderia ser combatido defendendo uma ditadura do proletariado, porque isso poderia colocar no poder pessoas tão ruins como as que estavam antes, e essa ditadura do proletariado poderia se tornar uma ditadura sobre o proletariado, né? Tanto é que quando Stalin assumiu na Rússia, os anarquistas foram perseguidos, né? Junto com todos os outros que discordavam de Stalin lá. Né? Já na época de Lenin. Já houve essa perseguição, né? E essa aqui é interessante, ele dizia Eu já vi em banco gerente, quando faltava algum caixa, o cara ia lá e pegava o... Esse é o verdadeiro líder, ele sabe fazer todas as funções. Quando falta um, ele vai lá e ajuda. Sim. Isso é trabalhar em equipe, né? Talvez seja isso que eles referem ali. Provavelmente, ele estava falando no sentido de que é tipo, eu gosto de citar isso como um PCC de faculdade. Pelo seguinte, lá quando eu apresentei o meu PCC, era interessante porque às vezes um professor fazia a pergunta da parte de outro aluno para um aluno que ele sabia que não estava naquela parte. Por quê? Porque ele queria que todos os alunos deveriam acompanhar todas as etapas da produção do PCC, do trabalho, né? Então, para que ele fazia essa pergunta? Para ver se o aluno realmente estava conectado com o todo, né? Então, acredito que talvez seja isso que ele esteja se referindo, tipo, as pessoas elas não têm que ficar cuidando só do seu cantinho, elas têm que contribuir para o todo, não só da sua parte, né? Todos têm que participar. No meu caso, se ele fizesse isso, eu ia me ferrar. Porque eu nunca mexi nos ratinhos em si. Eu sabia o que estava sendo testado e tudo, mas nunca participei da prática. Exatamente. Até porque eu sou contra, eu sabia que no final iam matar os ratinhos. Sim, é um dilema da ciência, né? No final acabam morrendo os bichos. Eu também mas muitas vezes se produz vacina, remédio, então tem os dois. Embora algumas... Quem sabe se tiver como fazer sem matar os bichinhos, seria o ideal mesmo. Alguns avanços a gente tem, por exemplo, não é mais utilizado em alguns casos é usar tecido, células. Pesquisa de olho, por exemplo, em alguns lugares eles usam olho de boi, eles não usam um animal vivo em si, né? Eles fazem pesquisa no olho animal morto já. Isso. Já para evitar isso, né? E aqui ele dizia isso aqui, que ele falava que assim que a gente identifica o mal, a gente tem que... Exterminar pela raiz, como se diz popularmente. Exatamente.
Exterminar o mal pela raiz. É, Não deixar ele prosperar. não deixar ele crescer. Um exemplo disso, por exemplo, foi Hitler. Ali foi um mal que não foi cortado pela raiz. Ele se aproveitou de uma fragilidade que tinha lá na época da Alemanha. Aqueles desenhos do taxista, não sei se tu É. viu. É bem interessante também. Ele aproveitou O da... mau taxista e o bom taxista. E parte do combater ao mal está também a gente, por exemplo, a gente vê um amigo nosso fazer uma coisa errada, não passe pano para ele, É. cobre dele É. o que está fazendo Se errado. tu realmente é amigo, tu vai alertar ele. Aham. Por isso que às vezes que diz que tu aprende com os inimigos, né? Que ele diz o que tu tem que mudar. Sim. Ele é um professor, o inimigo. Então tu deve agradecer, não ficar bravo com ele. E tem muito amigo que... Porque ele enxerga o que o amigo muitas vezes não vê. E tem muito amigo que às vezes se torna inimigo, né? Tem um amigo da onça. É. Tolstói não reconhece a história. Como assim não reconhece a história? O que os homens chamam história se parece com produto da loucura e crueldade. Ah, isso aí acho que tem a ver com a história de que a história é escrita pelos vencedores. Sim. Tem sempre o lado dos perdedores. Ele não é contra o ensinamento da história, é que para ele é que de fato não deixa de ser real, porque de fato lá na Rússia É o que aconteceu na mídia, né? O que aparece na mídia? Nem sempre é o que tu... um exemplo disso que ele está falando, por exemplo, os filmes de faroeste, onde o índio é sempre o criminoso, sempre o bandido. Isso ali não é real, a gente sabe que não é real, mas é contado como se fosse real, né? A gente diz que tem os dois lados, tanto o branco quanto o índio. Só que o Tem índio bom e índio ruim, tem branco bom e branco ruim. Mas massivamente foram os colonizadores que começaram a atacar os indígenas, começaram a... Talvez o que o Rousseau se enganou é que o selvagem, como ele tá mais atrasado, ele erra às vezes sem conhecimento. Agora, quando tem conhecimento tu erra, é pior. Então, o branco que ele já tem conhecimento, já seja do cristianismo ou de alguma outra doutrina, e mesmo assim ainda erra, aí ele tem responsabilidade. O que os homens chamam de história é o produto da loucura e crueldade segura a alma verdadeira da humanidade. É escrita pelos vencedores, né? Extrai a seguinte conclusão: a contradição fundamental que existe entre a situação dos homens e a atividade moral é o sinal mais seguro da verdade. Entre a situação dos homens e sua atividade moral. Ontem mesmo meu irmão perguntou online o que achou, se a humanidade está melhorando ou piorando. Depende do ponto de vista. Aí tu pode usar até a questão reencarnacionista. E muito melhorou, tu não vê duelo. Dificilmente tu vê duelo. É uma coisa que ficou para o passado. Agora, por outro lado, tem coisas que não mudaram muito. A evolução foi mais em técnica, tecnologia, do que moral. Moral não mudou muito mesmo. Mas ninguém mais come carne humana, né? Pelo menos ninguém cristão, pelo menos. Tem alguns aí que, por motivos ocultos, comem carne humana. Mas aí já é Goécia, magia negra e canibalismo e outras coisas. Era fundamentalmente partidário da não violência, assim como Gandhi, Martin Luther King e outros. Jesus, Buda, fixou como ideal da vida a pobreza voluntária e o trabalho manual. Aí ele acabou se vestindo simplesmente, trabalhando. Ele praticamente então abandonou a vida aristocrática, né? Sim. Chekov e Tolstói. A figura dele é sempre com uma roupa simples. Teve uma importante influência no desenvolvimento do movimento anarquista. O Hallion já tinha falado nisso. Pensa que a única salvação possível se encontra em Deus. Tanto que ele escreve o livro O Reino de Deus está dentro de vós. Muito bom. Para quem não leu, baixe da internet e leia. Ou compre o livro. É um livro de poucas páginas, bem bom de ler. Bem profundo. Guerra e Paz, isso aí virou até filme, né? Assim como Ana Karenina. 1869, sua obra mais conhecida. Emana uma filosofia extremamente otimista. Interessante, né? Ele passou pela guerra e mesmo assim traz o otimismo. Atravessa os horrores da guerra e a consciência dos erros da humanidade, o que constitui a mensagem principal da obra. Como aprender a transformar um limão em limonada. Né? Aprender com as coisas ruins. Confissão, 1882. Descreve a crescente confusão espiritual. Se culpa, naquela fase que ele estava ali entre a riqueza e a moralidade. Né? Crise existencial.
Ele mesmo, de levar uma existência vazia e autossuficiente, empreende uma larga busca de valores morais e sociais. Borna. Foi bem diferente ali, né? Mas não é Mira em russo, nossa. A infância, adolescência e juventude. 1852, 1854 e 1856. Revelou uma série de recordações de caráter psicológico similares à da maioria dos jovens. Aí, recordações da infância dele mesmo, adolescência e juventude. Enfrentou uma grande crise espiritual através da publicação dos grandes novelas. Iniciou um período de obras de caráter moral e religioso, entre os quais A Morte Van Illich, 1887-89, Sonata Kreutzer, 1889-90 e Ressurreição, 1889-1890, sua última novela. Lembrando, nessa imagem ele parece Darwin. Está faltando, o reino de Deus está dentro de vós. Após haver assistido em Paris uma execução pública, denotou sua ideia, anarquia. Tolstói morre numa triste, lúgubre e miserável estação de ferrocarril, de trem, né? Guerra e Paz foi pacientemente copiado 7 vezes pelo que era sua esposa Sofia. Tolstói participou da Guerra da Crimeia. Crimeia. Crimeia hoje é é ali o sul perto da Geórgia, por ali. É que daí a gente vê aquela questão, né? É o que a Rússia tomou 2 anos atrás. Quantas pessoas veem execuções públicas e falam, bem feito, isso que aconteceu. Nesse sentido, eu acho que ele se demonstra mais cristão que boa parte daqueles que se julgam cristãos, porque ele realmente ele se sentiu mal, né? Estação de trem. Tantas frases que tem Tolstói selecionadas que mais são impactadas. Toda reforma imposta pela violência não corrigirá nada o mal. O bom juízo não necessita da violência. Interessante. Não há mais que uma maneira de ser feliz. Viver para os demais. Não há mais que uma maneira de ser feliz. Viver para os demais. Se esquecer de si mesmo e se preocupar com o outro. O que é conhecido só a sua mulher e a ter amado sabe mais de mulheres que o que é conhecido 1000. O contrário do Casanova, né? Casanova é eterno insatisfeito. Deus existe, mas não tem nenhuma pressa em fazê-lo saber. Nenhuma. O que é pressa? Deus existe, mas ele não tem nenhuma pressa em fazer com que as pessoas saibam que ele existe. O segredo da felicidade não é fazer sempre o que se quer, senão querer sempre o que se faz. Querer sempre o que se faz. São citações. Pensamento pacifista, Henrique Prat, Francisco Fernandes Buey, em carta, 2009. É uma enciclopédia. Proverbia.net, bibliotecasvirtuais.com, angelfogo.com, ok 3cm, marxistas.org, espanhol Trotsky, entra até o Trotsky, em 1920, literatura. O que eu acho engraçado porque ele em tese, ele era pela própria filosofia dele, a gente já percebe que ela se opunha, né, tanto ao marxismo como às outras correntes ideológicas que tinha na época, né, tanto da esquerda como da direita. Também era anarquista? Não. O Trotsky não. Era marxista. Não sei por que tá vendo. Eu sei que o Trotsky, ele, pra ser bem sério, eu não sei muito bem sobre Trotsky. Eu conheço mais o Lenin e o Stalin porque... Ali tá como marxista. Não, mas aqui é o nome do site. Provavelmente sim. eles acharam alguma referência a Leon Tolstói nesse. 1828 e 1910. Ele morreu no início do século XX. Não me espantaria se a referência fosse criticando Tolstói. Já nesse site, pelo fato de que a filosofia pacifista do Tolstói... e é quando ele esteve na França. Residiu neste imóvel, em 1857. E ele nasceu em 1928 e morreu em 1910. Morreu um pouquinho antes, quando estava começando a Primeira Guerra, né? Sim, não, 4 anos antes. Eu falo isso porque é o seguinte,
A partir do momento que ele defende que não existe nenhuma revolução que dê certo a partir da violência, a partir da imposição, ele automaticamente ele se opõe ao pensamento comunista, ao pensamento marxista que tinha na época. É interessante, os marxistas está ele ali. Se bem que eles usaram até as ideias do Darwin, né? Da seleção pelo mais forte, aquela coisa toda. Você acabou? Isso aí. Então, boa noite a todos. Até a semana que vem.